Boa noite. Nosso tema é sobre a qualidade da fermentação no processo de fabricação da cerveja. O nosso grupo é composto pela Beatriz, João, Jonathan, Matheus e Pedro. Vou começar a apresentação com uma pequena introdução a respeito do processo da produção de cerveja e seu contexto histórico. A cerveja é definida como uma bebida carbonatada de teor alcoólico entre 3 e 8%, preparada a partir de malte de cevada, lúpulo, fermento e água de boa qualidade, permitindo-se ainda o uso de outras matérias-primas, como arroz, milho e trigo. O sabor da cerveja é determinado pela matéria-prima, pelo tipo de processo e pela levedura utilizada, além dos compostos produzidos durante a fermentação e maturação, que exerce maior impacto nas características sensoriais da bebida. Não se sabe ao certo a origem das primeiras cervejas, porém acreditam que a prática da cervejaria tenha se originado na região mesopotâmia, onde, como no Egito, a cevada cresce em estado selvagem. Há evidências ainda que a cerveja feita de cevada maltada já era consumida na Mesopotâmia em 6.000 anos antes de Cristo, e que a cerveja nesta época não era usada somente na dieta, mas também exercia função cosmética e medicinal. Há cervejas até hoje fabricadas cuja fórmula data mais de 900 anos. A cerveja se tornou extremamente popular, criou fortes raízes culturais em diversas regiões. Uma vez instalada a cultura cervejeira no Brasil, a alta taxação dos produtos estrangeiros privilegiou o mercado das primeiras cervejas artesanais, hábito trazido pelos imigrantes alemães que inicialmente produziam para consumo próprio. No Brasil, a primeira cerveja fabricada foi a Boêmia, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1853. Além disso, a cerveja é a terceira bebida mais consumida no mundo, ficando atrás apenas da água e do chá, e entre as alcoólicas, a que apresenta o maior consumo. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial da bebida, e no ano de 2017 foram produzidos 14,1 bilhões de litros de cervejas e mais de 2,7 milhões de empregos diretos e indiretos foram gerados no país. A cerveja mais vendida no mundo é a Snow, uma marca chinesa, e a única marca brasileira que aparece no top 10 das marcas de cervejas mais vendidas no mundo é a Brahma, na nona posição. Bom, agora o Jonathan. Eu vou falar sobre as etapas da produção de cerveja. A primeira etapa é a moagem. Eu vou moer os grãos até que eles fiquem totalmente descascados, né, para que haja essa exposição do amido e isso facilita na hora de acontecer as etapas de produção. A segunda, a segunda etapa é chamada de braçagem. Quando o malte vai, depois que o malte ele é moído e ele começa a ser misturado com água quente, nessa etapa ocorre a malteação. O que que é a malteação? O início da germinação interrompida, feita para que os grãos produzam algumas enzimas capazes de transformar o amido em açúcar. É válido ressaltar também que através do controle da temperatura nessa etapa, você pode alcançar uma faixa ótima nas enzimas, de acordo com o que você quer que aconteça com elas, né, de acordo com o tipo de cerveja que você quer produzir. A terceira etapa é a filtragem. Ela tem como intuito eliminar as turvações ou substâncias que possam causar turvação, como leveduras, resinas de lúpulo, ligações taninoproteicas, micro-organismos e bactérias. Com a filtração, acontece a melhoria no brilho e na estabilidade do produto, né, da cerveja. Na quarta etapa, que é a fervura, perdão, na fervura acontece a esterilização do mosto, que é água retirada rica em malte e açúcares, e na fervura ela acontece por volta de 1 ou 2 horas aproximadamente. E o que acontece é que o calor coagula as proteínas do mosto e diminui seu pH. E aí são eliminados os sabores indesejados, né? E junto com isso é adicionado um pouco de lúpulo para propiciar mais amargor, aroma e gosto à cerveja. A quinta etapa consiste no resfriamento. Essa etapa ela é bastante importante. O líquido ele é resfriado com água à temperatura ambiente e ele vai para um trocador de calor contendo glicol, que é um composto químico que altera tanto o ponto de ebulição da água quanto o ponto de congelamento. A água que estava na temperatura ambiente volta para o reservatório
depois será usada em outras etapas. Nessa etapa também acontece a aeração, junto com esse aquecimento é adicionado oxigênio e é praticamente a única parte do procedimento que leva à adição de oxigênio, e é importante para as leveduras, porque o oxigênio acaba fazendo, elas produzirem uma biosubstância que deixa o produto mais resistente. A sexta etapa é a fermentação. A fermentação, depois que o produto é resfriado e oxigenado, o moço ele é fermentado. E essa fermentação pode ocorrer em tanques sem oxigênio. E os açúcares e os carboidratos de malte, na presença de leveduras ou bactérias, vão produzir tanto álcool quanto dióxido de carbono. E o tempo da fermentação ele deve ser controlado de acordo com o teor alcoólico desejado. Ele pode ser de 2 a 5 dias, e aí pode levar também a uma variação de pH, temperatura, etc. E por último tem a maturação, que a maturação ocorre logo após a fermentação do mosto, o que consiste no armazenamento de cerveja fermentada a baixa temperatura durante um certo período. O tempo da maturação depende do tipo de cerveja que você quer fazer. As cervejas mais escuras, geralmente, com o mosto mais concentrado, necessitam de mais tempo. Em contrapartida, as cervejas mais claras precisam de menos tempo. Bom, olá, aqui é o Pedro. Eu vou falar sobre a fermentação, que é uma das fases mais importantes no processo de fabricação da cerveja, que também é uma das fases que requer maior atenção, porque é a fase que é responsável pelo aroma único de cada cerveja e também na quantidade de eliminação de compostos indesejáveis, né? E quando a gente fala em fermentação das cervejas, a gente tem que ter logo em mente as leveduras cervejeiras, que elas são uma das principais matérias-primas do processo de fabricação. A levedura ela é um micro-organismo unicelular que possui capacidade de transformar açúcar em etanol e em CO2. E para a produção da cerveja, as principais leveduras utilizadas elas são dos gêneros Saccharomyces. A fermentação ela ocorre em tanques fechados, né, revestidos por uma camisa externa, que permite a passagem do fluido refrigerante, como o Jonathan falou há pouco, para manter o sistema na temperatura desejada. E o tipo de fermentação que vai ditar o tipo de cerveja que a gente vai ter no fim do processo. Existem diferentes tipos de fermentação, e as cervejas são classificadas de acordo com o tipo de levedura utilizada e também se diferem no tipo de tanque, na temperatura de fermentação, etc. Os dois principais tipos que a gente tem são as de alta fermentação, né, que é a ale, que elas são fermentadas, que elas são geralmente descritas como cervejas mais robustas, mais encorpadas, porque tem um aroma mais intenso. A levedura utilizada é a Saccharomyces cerevisiae, não tenho certeza se é assim que pronuncia. E essas leveduras elas atuam no topo do mosto durante a fermentação, trabalhando em temperaturas mais altas. E durante a fermentação, e o tempo de fermentação, desculpa, é de 3 a 5 dias. Já a de baixa fermentação, que são as lagers, são geralmente lembradas como cervejas mais suaves, refrescantes. E a sua levedura geralmente utilizada é a Saccharomyces pulvarum. Elas permanecem na parte inferior do tanque durante a fermentação. Elas já são produzidas em temperaturas mais baixas, geralmente, com duração de fermentação mais longa, entre 7 e 10 dias. E devido a isso, elas têm os sabores mais suaves e leves, sendo o tipo mais popular no mundo, né? A gente tem a Budweiser, a Skol, Brahma como exemplos. Se puder passar, por favor, próximo slide. Ao longo do nosso processo de fermentação, as leveduras elas são expostas a uma grande quantidade de estresses ambientais que podem prejudicar a qualidade da fermentação. Entre os principais, a gente tem altas concentrações de etanol, que é o estresse etanóico, limitações de nutrientes essenciais, estresse osmótico, né, devido à alta densidade da mistura, altas pressões hidrostáticas, choque térmico, né, que é o estresse térmico, e até longos períodos de estocagem, principalmente temperaturas mais baixas. E um dos principais estresses desses é o estresse etanóico, que à medida que a fermentação avança, a concentração do álcool no mosto aumenta, e as células são expostas a níveis tóxicos de álcool. E esse acúmulo de etanol compromete muitas funções da célula, levando à redução de taxa metabólica, crescimento e causa uma fermentação mais lenta. E o desempenho da fermentação depende diretamente da capacidade de adaptação dessas células a essas mudanças. E a capacidade da levedura em responder de forma eficaz a essas condições é essencial para a produção da cerveja e também para manter a aptidão fermentativa dessas células para uso em fermentações subsequentes. Bom, aqui é a Beatriz. Eu vou continuar falando da fermentação, mas agora um pouco sobre o controle da qualidade, né? Como que
esse controle deve ser feito. E a qualidade, a garantia da qualidade é essencial para definir o sabor e o teor alcoólico da cerveja, né? A qualidade da fermentação. Então, para garantir essa qualidade, os principais fatores que devem ser controlados ao longo do processo de fermentação, primeiro, né, o tipo de levedura e a cepa utilizada no processo. Como o Pedro já falou, existem diferentes tipos de levedura e diferentes tipos de fermentação, que vão definir se é alta ou baixa fermentação. Então, dependendo do tipo de cerveja que se quer produzir, diferentes leveduras e cepas vão ser utilizadas. Além disso, é essencial também essas leveduras estarem puras, digamos assim. A pureza das leveduras é essencial para que não haja outros micro-organismos que possam contaminar a cerveja, como bactérias. O controle da temperatura também é essencial e, dependendo do tipo de fermentação, a faixa de temperatura se altera. No caso da alta fermentação, a temperatura deve estar sempre entre 12 e 15 graus, já na baixa fermentação, entre 5 e 10 graus. É importante que essa temperatura se mantenha nessa faixa, porque quando ela aumenta, passa dessa faixa, pode surgir tipos de álcoois que são substâncias tóxicas, e não apenas o etanol, outros tipos de álcool. O controle do pH também é muito importante, e uma acidez elevada pode indicar que está havendo uma contaminação bacteriana no mosto. De forma a garantir a qualidade da fermentação, alguns procedimentos são realizados, como análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais ao longo das etapas do processo, para garantir e definir se todos esses fatores estão de acordo com o padrão, os padrões planejados. Também deve ocorrer a refrigeração das dornas, que são os reatores onde ocorre a fermentação. Essa refrigeração deve ocorrer porque a fermentação é naturalmente exotérmica, então ela acaba aumentando a temperatura do fluido, do mosto. Então, sempre deve estar ocorrendo a refrigeração por meio de fluidos refrigerantes para manter a faixa de temperatura que eu mencionei anteriormente. Também ocorre a adição de adjuntos ao mosto, de forma a também garantir esse produto final de qualidade como definido, né, como objetivo final. Alguns adjuntos que são utilizados são antioxidantes, estabilizantes, acidulantes e antiespumantes, de acordo com o tipo de cerveja que se quer produzir. Bom, quem fala aqui agora é o João, e no próximo assunto nós vamos falar de leveduras híbridas e melhoramento genético. É um assunto teoricamente recente na história da cerveja, se você considerar desde quando ela existe, e embora tenha diferentes tecnologias no setor de cervejarias, como a Bia falou, como o Pedro falou, a espécie utilizada geralmente de levedura é a Saccharomyces cerevisiae. Esse gênero, Saccharomyces, ele apresenta várias linhagens consideradas seguras e capazes de produzir dois metabolitos primários muito importantes, né, que são o etanol e o dióxido de carbono. E atualmente, os taxonomistas de leveduras eles têm designado todas as linhagens empregadas na produção de cerveja como pertencentes a essa espécie, a Cerevisiae. Então, o desenvolvimento de híbridos de leveduras é crucial para a indústria cervejeira hoje em dia, porque ele permite linhagens com fenótipos fermentativos otimizados, uma série de vantagens. E além dessas leveduras já amplamente utilizadas na indústria, existe uma demanda também por organismos que apresentam características distintas das presentes nessas variedades, visando o desenvolvimento de novas cervejas e outros aspectos. Então, quando a gente fala jeitos diferentes, no próximo slide, a gente trata uma diversidade natural que é encontrada no planeta. Nós falamos de uma diversidade artificial, que é aquela que nós realizamos através da hibridização, através da fusão, através de engenharias genéticas e de uma modificação genética, que é uma ferramenta muito utilizada na biotecnologia e também na levedura, e a gente vai falar um pouco mais sobre ela na frente. Nesses métodos aí, a gente destaca muito hoje em dia uma hibridização interespecífica por formação de esporos e uma hibridização rara, que são dois processos muito utilizados hoje em dia. No próximo slide, a gente trata sobre a legislação, que eu falei que a gente ia comentar sobre, que hoje em dia não permite a utilização de OGMs nas indústrias cervejeiras.
Além disso, a gente tem uma baixa aceitação, né, por parte da população consumidora. Ninguém gosta de saber que está consumindo um organismo geneticamente modificado, ela traz um certo receio. Então, a criação de técnicas alternativas ele começou a surgir e para a geração de cepas híbridas que não envolvam a engenharia genética para o desenvolvimento de híbridos têm sido valiosas, tanto para a indústria cervejeira quanto para a aceitação do público, né? E um dos grandes motivos foi essa descoberta da origem de algumas cepas, como sendo híbridas leveduras, que gerou subsídio para a recriação das espécies em laboratórios. Como elas já existiam, a gente não tem uma alternativa, a gente tem uma alternativa que não é geneticamente modificada, uma ferramenta biotecnológica muito importante. Então, no próximo slide a gente traz um estudo da USP, mostrando uma levedura brasileira que resultou em uma cerveja especial de alta qualidade. É uma coisa brasileira e que, inclusive, durante esse estudo, eles comentam como a biodiversidade brasileira tem um potencial enorme para se buscar novos organismos, micro-organismos, perdão. E no estudo eles mostram que as leveduras elas foram isoladas no processo de bioetanol, ambiente que até então não era explorado na busca de leveduras, no processo cervejeiro. Então, essas leveduras selecionadas elas eram resistentes a condições estressantes de fermentação, que foi dito pelo Pedro, que são um dos processos mais complicados na fabricação de cerveja devido a esses estresses, e elas eram aptas à elaboração de cervejas com maiores teores alcoólicos, eram resistentes a fermentações subsequentes, uma prática comum nas cervejarias, e os resultados levaram a crer que tais linhadas podem contribuir para a produção de cervejas especiais diferenciadas, como ele diz no título, né, um peculiar sabor, um aroma, e entre outros. Quando a gente vai falar no último slide de avanços importantes que foram atingidos utilizando a tecnologia do DNA recombinante, a gente tem que lembrar que tem o objetivo de melhorar as características das leveduras cervejeiras, e essas estratégias elas abriram possibilidade para uma levedura que fermenta uma ampla variedade de açúcares, que floculam apropriadamente e em tempos curtos de fermentação, que traz uma série de vantagens, né? Elas toleram melhor o estresse, como eu já disse, e produzem uma cerveja mais estável e saborosa. Alguns dos fatores que impedem o uso dessa tecnologia, como eu disse, a legislação, né, uma demorada aprovação do governo e a preocupação pela aprovação do consumidor. A gente tem casos, por exemplo, no Reino Unido, de uma levedura cervejeira recombinante que foi aprovada para uso comercial, mas ainda tem que receber a aprovação do mercado mundial, né? E assim que isso ocorrer, nós vamos ter benefícios como diminuição do custo de matéria-prima, aumento na eficiência e produtividade da fermentação, melhoria na qualidade da cerveja e o céu é o limite, né? Desenvolvimento de novas cervejas, por aí vai. Nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Queria agradecer pela atenção.